Bem-vindo ao Constância Cast. Este espaço foi criado para falar sobre milagres, testemunhos de milagres, aqueles que acontecem todos os dias nas vidas de pessoas comuns, assim como eu, assim como você que está assistindo. Aqui você vai ouvir histórias incríveis, coisas impossíveis, que só Deus sabe e as pessoas que viveram. Seja bem-vindo, porque constância na palavra gera transformação. Hoje, uma presença ilustre do nosso amigo e CEO da Febracis, Emerson Douglas. Bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite, tá? Uma honra poder fazer parte desse podcast com meu amigo aqui. Hoje eu quero começar com uma mensagem bíblica que está em Romanos 12, 2. Vou ler para vocês aqui, ó. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto mexe muito comigo, Emerson. A transformação, ela é muito importante, mas as pessoas não acreditam na transformação. Muitas das pessoas que estão nos assistindo pensam, mas que transformação é essa? E eu falo da transformação de Deus. Então, eu espero que hoje, gente, o nosso testemunho aqui com o Emerson mude a sua vida, mude os seus pensamentos. Em cima desse texto, que possa ser transformado a sua vida, a sua família, a sua empresa, o seu negócio e a visão de futuro. Porque Deus está em tudo, em todo o tempo. Amém. Seja bem-vindo, Emerson. É muito bom saber que você faz parte da mesma igreja, a gente congrega junto, a gente estuda junto, e é muito bom ter você aqui comigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Já podendo trazer um comentário a respeito desse versículo, gosto muito de falar sobre isso também. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, né, a gente nos convertemos, a gente sabe que o espírito nasce de novo. Uma nova vida, mas isso a gente está falando da área espiritual. O problema é que a alma, a mente, ela não se converteu. Ela ainda tem memórias do passado, vícios do passado, comportamentos lá do passado. Então, se a gente não renovar a mente, se a gente não mudar o nosso comportamento, nossos pensamentos e nosso modo de agir, nós vamos ser convertidos, mas com uma alma e uma mente que ainda está muito atrelada ao mundo passado. Então precisamos sim, a cada dia, renovar nossa mente para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E eu acho que essa parte eu posso falar muito da Febracis, no caso da empresa, porque a gente cuida justamente dessa área, né? A Febracis, ela cuida da alma da pessoa. Então, você tem a igreja para cuidar do espírito, toda aquela intimidade com Deus, a oração, o aprendizado, o ensinamento, o espírito está fortalecido. Mas e a alma? Quem é que cuida da alma? Quem é que cuida da mentalidade? Quem é que cuida das emoções, dos pensamentos? Eu acho que a Febracis, ela entra exatamente nesse ponto. Nós somos talvez a única empresa que foi criada para cuidar da alma do ser humano, mudando tanto as emoções dele quanto os pensamentos dele. Isso é um trabalho incrível que fazemos, que está muito alinhado com a palavra de Deus. Algumas pessoas acham que a Febracis é uma igreja. Não tem nada a ver. A igreja, você tem um pastor, você vai crescer espiritualmente. Mas e a alma? Quem cuida? E eu acho que esse é o nosso posicionamento. Nós ensinamos e cuidamos de pessoas na alma dela, na mentalidade e nas emoções. Então tá muito alinhada e assim, eu me sinto muito honrado em poder fazer parte da Febracis. Como eu tava falando aqui nos bastidores, né? Eu sinto que eu fosse um mordomo, que foi uma empresa que Deus deu pro Paulo Vieira e eu, como mordomo, sou responsável por cuidar dessa empresa no Rio de Janeiro e o nosso trabalho bem feito gerou frutos. Eu não sei se você que tá assistindo me conhece ou sabe, mas além da Febracis Rio de Janeiro, através da nossa mordomia, através da nossa excelência em gestão, hoje o Paulo Vieira, através de oração, debaixo da oração, ele nos entregou a Febracis Brasília e a Febracis Orlando. E agora nós vamos viver literalmente, levar a nossa metodologia para outras nações. Que maravilha, hein? Que maravilha. Que transformação, né? Então a gente quer conhecer um pouco agora, Emerson. Qual foi o momento que você sentiu a mão poderosa de Deus na tua vida? Qual foi o momento dessa transformação que você viu que a transformação da mente ia mudar todo um cronograma da tua vida? Você estava indo num destino e de repente Deus falou, não, peraí, seu destino é esse aqui, é isso que eu tenho pra você. Existe esse momento, esse milagre? Conta pra gente. Existe, cara, mas acho que antes desse milagre que Deus mudar a minha vida na empresa, eu acho que Deus mudou a minha vida como um todo na minha conversão. Não sei se a pessoa que tá assistindo sabe, eu já falei isso em outros podcasts também, mas não sei até que ponto isso foi divulgado. Mas antes eu era ateu. Eu me converti tem 3 anos e meio. Me converti em setembro de 22. Então eu era ateu. Passei mais de 30 anos posicionado como ateu. Não acreditava em absolutamente nada. Sempre respeitei quem tinha
a sua crença, eu nunca fui contra, até porque não ia ter como ser contra algo que eu não acreditava. Então eu sempre respeitei, mas na minha visão, na minha mentalidade ali, isso era realmente algo que não existia. E eu vivi 30 anos assim. Durante os 30 anos eu estudava muito a questão da física, eu achava que a física explicava o mundo. Eu sendo um cara muito racional, um cara que gosta de ler, que gosta de estudar, com N pós-graduações, no meu orgulho, eu achava que quem era cristão era massa de manobra, para ser muito honesto. Não sabia o que eu estava falando, não sabia o que eu estava dizendo na época, mas esse era o meu posicionamento. E a Febracis, ela também foi um canal de transformação na minha vida. Quando eu comecei em 2019 a fazer os cursos da Febracis, eu tive esse contato todo, né, um pouco mais com a palavra, com os princípios. Os princípios eram muito bons, eu achava muito legal, mas sempre que falava de Deus, para mim era só a crença do palestrante. E por mim estava tudo bem. Só que ali foi uma sementinha plantada, porque me chamaram para fazer parte do time da Febracis. Me chamaram assim: Emerson, você tem um perfil muito bom, você quer ser treinador da empresa? Na época, eu trabalhava em navio, fiquei 10 anos trabalhando em navio, embarcado, sou oficial de máquinas de formação, trabalhei 10 anos em plataforma com administração, inspeção e manutenção de equipamento, máquina. Eu trabalhava com motor, gerador, bomba, compressor, nada a ver com pessoas, e 10 anos da minha vida foi assim. Quando eu conheci a Febracis como aluno, fazendo o curso, eu me melhorei como pessoa, como ser humano, fiquei mais empático, aprendi a olhar nos olhos, a dar um sorriso. Eu digo que a Febracis, na época, me humanizou. Eu, de um cara muito racional, que crescia profissionalmente, sem ter problema emocional, sem depressão, sem ansiedade, eu achava que inteligência emocional era besteira. Eu não precisava disso. Tô crescendo. Eu achava que a vida se resumia no dinheiro, no profissional. E na Febracis eu me humanizei. E eu entendi que dinheiro não é tudo. E o importante tem a ver com pessoas. Então, na Febracis eu virei essa chave. E, de fato, né, eu fui chamado para ser treinador. Isso já tinha sido falado pelo antigo dono, o antigo diretor, ele me chamou. E eu comprei essa ideia, né? Plantei a sementinha, comprei essa ideia, isso cresceu, essa vontade cresceu, eu topei. Eu tinha parado de embarcar, eu parei de embarcar e ia largar a profissão que eu iria me tornar treinador. E na época abriram 4 vagas, né? Ia entrar eu e mais 3. Eu parei de embarcar em setembro de 21. Setembro de 21 eu larguei a Marinha Mercante. Em meia pandemia. Meia pandemia. Eu larguei porque eu não queria mais embarcar, começou a me fazer mal, ficar longe da família, longe de casa, perder data comemorativa. Isso começou a me fazer muito mal quando eu me humanizei. Eu entendi que eu queria estar mais perto das pessoas, que eu queria construir família, estar mais perto da família. Então embarcar me fez mal. E em setembro de 2021, eu tomei a decisão e larguei a Marinha Mercante e fiquei dedicado à Febracis. E 3 meses depois, em dezembro de 21, me chamaram para conversar e falaram: Emerson, infelizmente só vamos abrir 3 vagas e você vai ficar de fora. Eu não entendi por que isso aconteceu, já tinha tudo certo para eu entrar, eu não entendi por que essa porta fechou. Eu era ateu ainda na época e eu tinha meio que desistido. Eu falei: bom, não vou mais entrar para a Febracis Rio de Janeiro, mas eu não larguei esse sonho, entende? Eu ainda tinha um sonho de ser treinador, esse sonho foi alimentado e eu pensei: bom, já que o Rio de Janeiro não me quer, eu vou ser treinador em outra unidade. E eu comecei a comprar cursos fora do Rio de Janeiro para ser treinador em outra unidade e já pensando em morar fora do Rio de Janeiro. E nesse período de 6 meses que eu fiquei fora do Rio de Janeiro, eu voltei na Febracis para atender um cliente, porque a gente pode usar uma sala que eu posso alugar a sala para atender cliente. Só para entender, você já era coach, então? Já era coach, formado, Sim. Tá. Tinha feito todos os cursos, me formei em tudo. Tá. E eu vendia as minhas mentorias. Então eu levei uma pessoa, aluguei uma sala lá na Febracis e levei meu cliente para lá para poder atendê-lo. Nessa que eu voltei 6 meses depois para a Febracis, eu lembro que uma funcionária me viu: Emerson, quanto tempo, né? Você não quer ser monitor? O monitor é um voluntário. A pessoa que fez o curso, ela pode ser o monitor na próxima turma, um voluntário para ajudar. Eu sempre fui voluntário. Fiquei 2 anos sendo voluntário ali. De 2019 até 2021, eu era voluntário quase que todos os cursos. Quando eu não estava embarcado, eu estava na Febracis sendo voluntário. E eu tinha parado. Depois que eu tomei, essa porta fechou para mim, eu tinha parado de ir como monitor, como voluntário. Mas 6 meses depois eu voltei lá e a pessoa me chamou novamente. Na época eu estava meio chateado, eu não ia querer, mas alguma coisa no meu coração disse: vai ser voluntário, não tem a ver com o que aconteceu, você vai ajudar outras pessoas, então vai. E eu topei essa ideia. E depois eu entendi que eu só aceitei porque ali foi o início da minha conversão. Porque nesse curso, quando eu estava 6 meses afastado, que eu voltei, tinha uma outra voluntária, também frequenta lá a nossa igreja, também é da Novos Começos, antiga Lagoinha. E ela estava me olhando até hoje, Daniel, ela me olhava assim, e eu, hein, você tá me olhando aqui, essa pessoa...
Quando eu olhei de novo pra ela, ela me chamou. Vem pra cá. Eu fui lá, ela... Emerson, você crê em Deus? Na minha cabeça, como ateu na época, eu pensei, caramba, esse assunto chato de novo. Se eu falar que não, ela vai ficar ali 300 horas me convencendo de que eu tenho que ir. E eu simplesmente falei assim, ó, não, eu sou agnóstico. A verdade é que era só pra fugir dessa conversa. E ela virou pra mim e falou, entendi. Já aceitou Jesus? Aí eu falei, não, ainda não. Porque Deus manda te dizer que tem coisas travadas na sua vida, que essa porta ele só vai abrir depois que você entregar a sua vida para Jesus. Ouvir isso sendo ateu não quis dizer absolutamente nada. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. E ela me chamou assim, vamos pra Lagoinha domingo? Ainda era Lagoinha. Vamos pra Lagoinha domingo? Eu pensei, tá bom, vou falar com a minha esposa. Mas eu também não ia falar. Era só pra não entrar muito no assunto. E eu fui pra casa essa quarta-feira, foi numa quarta-feira, eu fui pra casa e a minha esposa, ela chega à noite e ela fala assim pra mim, eu vou pra uma igreja, fui pra uma igreja ontem, vigília, só tem de madrugada, não tem horário normal, que é uma igreja de cura e libertação, porque ela tava na época com um problema muito sério de saúde e nenhum médico resolvia. Então ela foi na terça-noite, enquanto ela foi de madrugada, eu fiquei dormindo, porque eu não queria ir pra igreja, e ela voltou pra mim na quarta e disse, olha, o pastor pediu pra eu entrar num propósito de 7 dias e eu tenho que ir pra igreja 7 dias consecutivos nesse propósito. Só que eram 7 dias de madrugada. Isso me acendeu um alerta. Pô, como assim? Pô, minha mulher indo para uma igreja 7 dias de madrugada, com coisas que eu ouvia sobre pastores, que eu não fazia parte desse mundo, não sabia como era. Eu virei para ela e disse, eu vou com você. Ela olhou para mim, você tem certeza? Agora que você perguntou, eu tenho mais certeza ainda. Na minha cabeça eu queria ver que pastor é esse. Pô, mandar minha esposa de 7 dias, que isso? Que história é essa? E eu fui com ela na igreja, ela tentou, né? Olha, não é uma igreja comum, é uma igreja de cura e libertação, tem coisas ali que você não conhece ainda, você não vai entender. Eu falei, bom, não importa, eu só quero te acompanhar. Eu não tô querendo participar, eu só quero te acompanhar. E eu fui. E nessa igreja, um pastor ali saiu do púlpito, desceu do púlpito, olhou pra mim e falou a mesma coisa que essa voluntária de tarde falou pra mim. Ele virou pra mim, olhou nos meus olhos e disse, olha, Deus manda te dizer que tem coisas travadas na sua vida que ele só vai destravar quando você aceitar Jesus. Mas é chegado esse momento, é chegada essa hora, Deus quer você pra ele, Deus quer essa aproximação. E foi falando. Pra mim, na época, não fez muito sentido. Servia pra mim, mas servia pro outro também. Só que ele entregava pra outras pessoas coisas diferentes. No meu entendimento, não serviu de nada, eu não entendi ainda. Na quinta-feira, eu voltei na vigília, um outro pastor, também nessa igreja, entregou a mesma coisa. Então, pela segunda vez, segundo dia consecutivo, eu ouvi a mesma coisa pela terceira vez. Porque Deus manda te dizer que tem coisas travadas na sua vida que só vão destravar depois que você aceitar Jesus. Tem que caminhar com Jesus, tem que andar com ele. Na sexta-feira, terceiro dia, vai pra vigília de novo, mesma igreja, outro pastor, né, que são vários pastores na igreja, um terceiro pastor me entregou a mesma coisa. Porque Deus está falando comigo que você tem que aceitar. Então eu fui 3 vezes para uma igreja, as 3 vezes falaram comigo, ou seja, totalizando, eram 4 vezes falando comigo, e eu até então achando que, pô, não é possível, isso aí é normal, né? Deve falar isso para todo mundo. Eu não entendia. Aí no sábado, um amigo da Febracis, que hoje é treinador, ele me liga e fala, vamos para a igreja Atitude, pastor Josué, vamos para a igreja Atitude, depois a gente vai comer uma pizza. Como eu já estava indo para a igreja 3 vezes, eu nunca tinha ido para a igreja, já estava nessa sequência de 3 vezes, falei, uma igreja a mais, uma igreja a menos, eu vou. E eu aceitei ir para a igreja do pastor Josué. E lá eu vi uma pregação diferente. Já foi algo mais na pegada batista, né, do ensino, não era aquela coisa pentecostal, de corinho, já tinha um louvor, uma música que me agradou um pouco mais. Então eu falei, caramba, legal, o ambiente de igreja não é tão ruim. Eu comecei a me sentir à vontade no ambiente. E a pregação foi, Jesus ressuscitou e caminhou com os discípulos a caminho de Emaús. Então a pregação foi novamente caminhar com Jesus. E pela quinta vez eu estou ouvindo caminhar com Jesus. E eu fiquei pensativo, eu já estava mais confortável. E ele perguntou, se essa pregação tocou o seu coração, você levanta a sua mão. Veio o apelo, eu não entendi ainda, mas deu vontade de levantar a mão naquele dia. E tu acredita que eu não levantei a mão? É uma batalha, né? Eu não levantei a mão, dando vontade, eu fiquei quietinho na minha. E chegando em casa, nós fomos para a vigília de novo. Então eu fui para a igreja sábado à noite, acabou 10 horas, e 1 da manhã eu fui para a vigília, seguida. E lá, novamente, um pastor virou para mim, só que dessa vez a entrega foi diferente. Ele olhou para mim e disse, eu conheço o teu coração e eu te vejo naquele navio. Aí, meu amigo, falei, não tem como ele saber que eu trabalho em navio. Antes, o que era muito generalizado para mim ficou muito específico. E quando ele falou isso, eu saí de ateu para confuso. E eu me questionei, caramba, será que esse Deus existe? E eu tô há mais de 30 anos negando, dizendo que não existe? Só que na minha cabeça eu não conseguia aceitar. Não é possível. Eu tô negando, eu tava tão convicto que não existia. Como é que agora
Como é que ele sabe que eu trabalho em navio? Não tem como. Eu virei pra minha esposa e falei, tu deu meu Facebook pra ele, né? Só pode. Tu falou pra ele, você contou pra ele. E aquilo ali me deu realmente... Eu fiquei bem confuso internamente. Falei, pô, não é possível. E quando a gente saiu da vigília, lá em torno de 4h30, 5 horas da manhã, nós começamos a conversar. Eu bem confuso, aí a minha esposa na época veio falar comigo, né? De, cara, você viu como é que foi a entrega? Cara, Deus tá sendo muito específico com você. Tá vendo o quanto Jesus tem te chamado? Já é a 4ª vez consecutiva que a gente vai pra vigília e a entrega é a mesma. Você não tá percebendo? Cara, você não acredita, eu sei que você não acredita. E ela cristã, ela ter ficado comigo pra ela foi bem desafiador, foi debaixo de oração. Ela só aceitou por causa da oração. E aquela coisa toda, aí eu compartilhei com ela que mais cedo, na pregação de Jesus a caminho de Emaús, tocou meu coração e eu queria levantar a mão, mas eu não levantei. E ela entrou numa espécie de sermão, ela me perguntou muitas vezes, mas você não levantou a mão por quê? Você não se converteu por quê? Você tem medo? Você tem medo, vai cair sua mão? Você tem medo de aceitar Jesus? Tem medo que a sua vida mude? Eu virei pra ela e falei, não é medo, mas eu fiquei muito tempo negando. Como é que agora eu acredito em algo? Eu não sei se eu acredito ainda. Eu tô confuso só. Mas a palavra tocou meu coração e deu vontade. E nós ficamos naquela conversa em torno de 1h30, e ela dizendo, Emerson, você tem medo de casar. A gente tá morando junto, mas você não casou comigo ainda. E eu já te falei que isso é importante pra mim, e você não entende. Você tem medo de ter filho, eu quero ter filho, você tem medo. E começou a trazer todos os meus medos naquela conversa. Foi uma conversa bem sincera, bem honesta. E depois daquela conversa, eu lembrei onde tudo começou, que foi na 4ª-feira, com uma voluntária me chamando pra Lagoinha. Então eu virei pra ela e falei, vamos pra Lagoinha então, mais tarde? Ela, vamos, mas por que Lagoinha? E eu expliquei, porque na 4ª-feira uma voluntária me chamou, e de lá que eu tenho ouvido essa palavra de que tem que caminhar com Jesus. Aí ela, tá bom, vamos pra Lagoinha. E aí, Daniel, chegando na Lagoinha, uma coisa incrível, né? Deus é Deus de detalhes. A igreja cheia, lotada, não tinha lugar pra sentar, mas tinha muito aluno da Febracis que me conhecia enquanto monitor. E as pessoas, Emerson, você tá aqui, cara, que legal. Tanto que um deles, que fez curso comigo, falou, faço questão de você ficar comigo. Você vai ficar comigo? Não, vem pra cá, tu vai ficar do meu lado. Só que o meu lado era a primeira fileira, lá em cima, onde só tinha... Não tinha lugar pra sentar. Tava ele, a esposa, e ele separou 2 lugares pra um casal de amigo que não foi. Estranho, né? Aí, como Deus prepara as coisas. E aí eu fiquei naquele lugar, era eu, a parte do vidro ali, né, o guarda-corpo e o púlpito. Então, eu tava vendo ali, não tinha ninguém na minha frente. E entra o pastor Renan Belas, que foi a primeira pregação dele chegando de Cabo Frio. Ele falou que veio de Cabo Frio, que ele tá chegando no Rio para assumir a igreja aqui na Barra, etc e tal, e que ele trouxe algo muito especial. Ele vai trazer uma pregação que poderia ser uma série. E que se essa série tivesse o nome, e aí colocou no telão. Daniel, tenta adivinhar o que estava escrito no telão. O texto do livro. Amigo, tava assim, ó. Tá com medo de quê? Irmão. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não vou olhar pro lado. E eu fiquei travado na pregação. E tudo que foi falado, o sentimento que eu tinha, é que só tinha eu na igreja que era pra mim. E ele falou, você tem medo de casar, você que tem medo de ter filho, você que tem medo de aceitar Jesus. Eram todas as conversas que eu tinha tido com ela mais cedo. E eu falei, caraca. Isso é pra mim. E naquele dia, ele falou, ele fez o apelo, fechei os meus olhos, tocou, e eu levantei a mão. E eu fui lá pra frente, na oração. Não sabia exatamente o que eu estava fazendo ainda, foi só no impulso. E lá, durante a oração, pela primeira vez, eu senti uma dor bem aqui muito forte e uma vontade absurda de chorar, não tinha explicação. E eu não chorei. Eu segurei o choro, falei, cara, o que tá acontecendo? O que é esse sentimento? É esse? Eu nunca senti isso. E eu fiquei muito confuso. E eu saí daquele dia, eu saí daquela pregação, daquele culto. Eu falei, cara, e agora? Tá, eu levantei a mão, mas e agora? Eu acredito mesmo? Não sei. Eu tô muito confuso. E eu fui pra vigília novamente, porque eram 7 dias de vigília. Quando eu fui naquele domingo pra vigília, o pastor saiu do púlpito direto pra mim, igual uma flecha, e falou assim, a partir desse momento, Deus vai abrir portas pra você, vai te dar isso, e pegou minha mão, vai colocando uma chave, e começou a entregar uma coisa completamente diferente do que estava entregando anteriormente. E na minha cabeça ficou assim, o que muda? Como é que ele sabe que eu me converti hoje de manhã numa outra igreja? Não tem como ele saber, mas ele foi muito específico. E ali eu falei, cara, será que Deus existe mesmo? E desde então, eu comecei a frequentar essa igreja todo sábado, e eu fui recebendo muitas profecias, e eu queria entender mais de Deus. Então foi quando eu entrei no seminário, entrei pro antigo Carisma, me matriculei no Carisma, eu queria entender o que era isso. Fome.
fome, vontade, fome, sede. O cara tem que entender o que é esse Deus, que eu estava muito confuso ainda, e ainda recebendo as profecias até que eu recebi, né? Que Deus ia me tirar daquele navio, que ele estava me colocando numa empresa e que eu ia prosperar nessa empresa, que eu ia crescer nessa empresa. E ele via um homem, que eu ia assinar um contrato com um homem, ele via uma porta sendo aberta para mim. Dentro dessa porta havia uma escada de exaltação e uma segunda porta que seria aberta para mim. Eu não entendi, porque um treinador da empresa, ele não cresce, ele é treinador e para por ali. Então, a primeira porta seria ser treinador. Mas e a segunda? Que porta é essa? Será que eu ia ser um treinador reconhecido, renomado, que viaja ao país? Isso é possível. E eu estava nessa linha. Depois da minha conversão, 3 meses depois, o antigo dono me liga e me chama para entrar na Febracis. Aí eu entendi que Deus só ia deixar eu entrar na empresa depois que eu me convertesse. Deus nunca ia deixar um ateu entrar na Febracis. Eu só fui entender depois. Aí ficou claro por que eu saí do processo seletivo em 2021. Não tinha como eu ser ateu entrar. Então eu precisava me converter primeiro, depois eu recebi o convite para entrar na empresa, entrei na empresa. No meu primeiro mês de treinador, eu fui o treinador que mais vendeu, o top 1 do ranking do Rio de Janeiro, bati recorde de venda. 2 meses depois, no meu primeiro treinamento em sala de aula, foi o melhor treinamento do ano, foi recorde de venda do ano. Então eu bati um segundo recorde 2 meses depois. E aí eu entendi que nunca foi sobre mim. Nunca fui eu que fiz. Era o Espírito Santo que estava me usando. Eu ainda não tinha esse entendimento, eu só via as coisas acontecendo. E o mais incrível, Daniel, é que de aluno, no momento em que eu assinei o contrato, eu era aluno, assinei o contrato. 5 meses depois, eu assinei um segundo contrato, que era a segunda porta. E nessa segunda porta eu saí de aluno para ser o diretor e dono do CNPJ. Eu virei diretor da Febracis Rio de Janeiro em apenas 5 meses. Isso historicamente nunca aconteceu, eu fui o primeiro. E até para comprar a empresa foi debaixo de oração, eu já estava convertido, já estava orando. E eu recebi confirmação de que Deus estava me colocando ali dentro. Então ali eu tive o primeiro contato. Nessa semana da conversão, respondendo a sua pergunta, foi o primeiro contato que eu tive com Deus, foi a primeira experiência que eu tive com Deus. E daquele dia em diante, eu digo que não é o primeiro amor, mas é um amor eterno. E que isso eu oro todo dia para essa chama nunca apagar. Então eu acho que esse é meu testemunho do primeiro contato que eu tive com Deus. E hoje eu sou convertido desde então. Que história maravilhosa. Eu espero que você que esteja assistindo, independente da sua religião, do seu credo, eu te confirmo. Jesus é o centro de tudo. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, tudo muda, tudo fica diferente. Isso não quer dizer que você não vai ter algumas dificuldades, não é verdade? Ah, com certeza. Nem tudo são flores. Porque Jesus mesmo falou, né, que tem de bom ânimo, né? Porque vão vir dificuldades, vão vir provações, vão vir assim situações que você vai, opa, mas aí você está ferramentado em oração, em jejum, leitura da palavra, honestidade. É um conjunto e que faz isso. Que conversão linda. Muito obrigado por esse testemunho, viu? E daí, então, começou um novo Emerson. Depois dessa conversão, você mais preparado para passar para as pessoas todo o seu conhecimento, né? Todo o que você aprendeu, tanto na Febracis como agora sendo aluno, né, do Revaiar e do DIP agora, né? Então, a minha pergunta é o que mais impacta as pessoas? Conheci o Emerson anterior, a conversão, e que conhece o Emerson hoje, que eu tenho certeza que você tem amigos de infância, amigo até do próprio trabalho, que te encontra. Emerson, me conta um pouco mais. Como é que funciona isso? As pessoas, os amigos do teu meio, do trabalho, até da tua vida pessoal. Como é que funciona isso? Olha, Daniel, sendo muito honesto, eu acho que os meus amigos da infância me conhecem demais. E apenas um, até hoje, veio conhecer o meu trabalho. E os demais amigos de infância, até hoje, não sabem o que eu faço, não conhecem esse novo Emerson, eles simplesmente não vieram. O Emerson que eles conhecem é o Emerson do mundo. É o Emerson que bebia, que ficava doidão na noitada. É o Emerson que, por muitas das vezes, fez besteira, no sentido de dirigir, né, com alcoolizado e coisas assim. E esse é o Emerson que eles conhecem. Claro, eles também, esse Emerson que eles conhecem também é um Emerson que sempre estudou, sempre teve ambição, sempre quis crescer. E eles sempre acharam que eu iria crescer na vida sim. Mas eles não têm noção desse novo Emerson convertido. Eles não conhecem, não sabem e talvez não estão dispostos ou abertos a conhecer. Eu não digo nem o Emerson, mas eu falo o trabalho que é feito na Febracis. E desses amigos de infância, um deles se interessou, que por acaso é o Texará, o nome dele também é Daniel. Ele falou, Emerson, eu vou lá, cara, eu preciso desse conhecimento que você adquiriu, eu quero entender mais sobre isso. Ele fez o perfil comportamental e depois ele fez o método CIS. E no método CIS ele entendeu. Ele falou, irmão, agora eu entendo. Agora eu entendo. E os outros amigos até hoje não vieram.
E isso pra mim é uma chave incrível, cara, que as pessoas que mais nos amam, as pessoas que mais nos conhecem, por nos conhecer demais, talvez são aquelas que menos vão acreditar na gente. Então hoje eu sou muito mais reconhecido pelos de fora do que pelos amigos de infância. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas vamos lá, eu tenho algumas coincidências com você. Eu me converti no Método CIS online com Paulo Vieira. Sou muito grato a ele por isso. Claro que eu levantei a mão lá na nossa igreja, né? Foi no dia 10 de janeiro de 2021, em meio à pandemia. Eu também não acreditava. Eu era de outra religião. Eu nunca fui ateu, sabe? Eu sou da família católica, mas sou muito grato com tudo que aconteceu, mas entendo que ser evangélico mudou minha vida, devido aos estudos, à leitura da palavra, ao jejum. É muito mais eficaz, é muito mais honesto, muito mais sincero você ser evangélico. Não tenho dúvida disso. Mas eu, assim, falando do meu passado, também de bebida, às vezes, é muito pouco, que eu já não bebo há muitos anos, mas eu bebi em uma época. Eu tenho pouco contato com os amigos da infância. Tenho até saudades de alguns, né? Mas as redes sociais estão aí para isso. Espero que tenha algum amigo do Emerson agora assistindo, ou meu amigo, e saiba que existe um Deus que está cuidando de tudo. E quem sabe um dia você não vai estar aqui comigo dando seu testemunho de milagre. Amém. Mas voltando para o método CIS, porque uma coisa é ligada à outra. Eu quero te fazer uma pergunta exatamente sobre o método CIS. Eu já fiz online, quero fazer presencial. É verdade que enquanto está acontecendo o método CIS, existe uma corrente de oração ali com pastores, com ministros? É verdade, é verdade. A gente tem um pastor, que é o pastor Eujácio, que ele é o pastor do Paulo. Ele está presente do início ao fim. Ele ora pelo Paulo, ele intercede pelas pessoas. Nós temos os monitores voluntários, que dentre esses voluntários tem muitos pastores voluntários em que o aluno não faz nem ideia de que são pastores. Então existe uma corrente intercessora muito forte no método CIS e que alguns alunos não têm nem noção disso. Eles simplesmente acham que vão ter um treinamento de inteligência emocional e eles não sabem o quanto que tem uma batalha espiritual do lado de fora de pessoas intercedendo por eles. Mas isso realmente acontece. Bacana. Eu queria indicar um livro, né? Falando do método CIS, a Febracis, ela é munida. Hoje, o Paulo Vieira é um dos maiores escritores aqui no Brasil. E a minha história começou com esse livro aqui. Eu ganhei esse livro em 2020 e eu fiquei com ele 2 meses na bolsa. Aí tava na pandemia, né? Eu estava sem ler há muito tempo e comecei a ler esse livro aqui, O Poder da Ação. Parece assim, o poder da ação. Esse livro transformou minha vida. Você tem algum livro para indicar aí para quem tá assistindo a gente? Tenho alguns no meu top 10 aqui, né? Primeiro eu ia indicar todos os livros do Paulo, né? Ele é Poder demais. da ação, Ele é poder da demais. autorresponsabilidade, poder alta performance. Pode ler. Já tá com todos aí, ó. Poder alta performance. Exato. Pode ler qualquer livro do Paulo. Leia, que é extraordinária para mudar a sua vida. Eu tenho as duas versões. As duas versões. Primeiro, depois ele atualizou, né? Atualizou. Mudou alguma coisa, né? Mas se eu for também falar de outros livros que eu acho que é válido, né? Eu diria que livros que mudaram a minha vida é O Poder do Agora, de entender que a vida acontece no agora. Isso ajuda muito pessoas que têm depressão e ansiedade, cara. Poder do Agora é um livro de cabeceira top 10 pra mim. Nós temos o livro O Milagre da Manhã, que é o livro que eu me inspirei pra ter a minha rotina matinal. Hoje eu acordo de manhã, faço exercício, faço oração, declaro, graças a esse livro que me ajudou a mudar meu comportamento. Também é um livro top 10. E pra mim, especificamente, pro meu perfil, um livro que também ajudou a mudar minha vida, chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro antigo, muito conhecido, que pra mim fez sentido o ato de olhar nos olhos, dar um sorriso, chamar a pessoa pelo nome. Daniel, hoje eu não chamo ninguém por apelido. Ninguém. Aquele amigo de infância, não tem apelido. Eu entendi que a coisa mais importante que a pessoa tem é um nome. E o nome dela tem a ver com a identidade dela, quem ela é. Cara, eu jamais vou chamar por apelido. É o nome da pessoa, é a identidade da pessoa, é a essência da pessoa. E esse livro me ajudou a entender isso também. Então eu indico aí esses 3 livros que foram os livros que mudaram a minha vida. Foi o que serviu pra mim. Eu gosto muito de ler. Como eu te falei, né? Eu mudei minha vida com a leitura, né? E foi a leitura que me levou à igreja, foi a leitura que me levou à Febracis, foi a leitura que me trouxe até aqui o Constância. Isso aqui foi um presente. Deus falou, vai lá e toma conta. E hoje eu tô com
a satisfação de estar aqui com você. Eu quero que você indique para as pessoas que estão assistindo. É claro, a gente sabe que o método CIS muda a vida, né? Mas nem todo mundo, às vezes, está preparado para investir. Eu, por exemplo, quando eu fiz, eu estava na pandemia, os negócios estavam parados, e um amigo que não tem religião também, não digo que ele é ateu, que ele acredita em Deus, mas ele não frequenta nada. Eu liguei para ele. Falei, cara, eu tô precisando pagar um curso aqui. Ele me emprestou o cartão. Uau. Paguei em 10 vezes. A minha mudança foi tão extraordinária que um mês depois eu paguei à vista a ele. Que legal. Então funciona, acredita que funciona. Quando você bota em prática tudo aquilo que está no método CIS, tudo aquilo que está na Bíblia, não tem como errar. Então eu queria que você indicasse para as pessoas, você já indicou alguns livros, né? Mas eu queria que você indicasse, por exemplo, você acabou de falar agora uma coisa linda, de chamar as pessoas pelo nome. Eu sempre tive mania, né, do passado, de botar apelido, de brincadeira, de escola, de faculdade, sabe? Da rua, ou fulano, e isso é muito ruim realmente. Não parece, mas o poder da palavra, ela é muito importante na nossa vida. A declaração de que já deu certo, que já aconteceu, que Deus está cuidando. Isso é muito bom declarar palavras de bênção. Então, qual a dica que você dá, além dos cursos da Febraci, além da leitura, qual é a indicação que você dá para as pessoas que estão bem perdidas, pessoas que não estão desorientadas, que não sabem por onde começar, que estão desacreditadas? Eu vou dizer que ela tem que cuidar de corpo, alma e espírito. Vou tentar generalizar, porque eu acho que esse é o pacote que funciona. Então, se ela está desacreditada, ela vai ter que trabalhar a parte física, sim, melhorar a alimentação, parar de comer açúcar. Açúcar pega no receptor da dopamina, dopaminérgico, isso vai gerando um vício. Açúcar para o homem, baixa testosterona, baixa dopamina, baixa serotonina, endorfina. Na verdade, substitui. O corpo para de produzir quantidade de açúcar alta. Então tem que se cuidar, tem que cuidar da alimentação, tem que fazer exercício físico, tem que cuidar do corpo, tem que melhorar a autoestima. Isso faz diferença, sim. Às vezes não é só estético, às vezes a estética melhora a autoestima, que isso melhora os neurotransmissores também da pessoa. Então ela tem que cuidar do corpo, não tem jeito. Mas ela precisa cuidar da alma, e da alma eu indico o método CIS. Ela tem que cuidar das suas emoções, tem que entender por que procrastina, por que não tem foco, por que não tem disciplina. Tudo isso é emocional. Racionalmente, todos nós sabemos o que devemos fazer. Racionalmente, a pessoa sabe que tem que parar de fumar, sabe que tem que parar de beber, sabe que tem que fazer exercício físico, sabe que tem que cortar o açúcar. Racionalmente sabe. Só que o que muda não é o racional, não é ela saber. O que muda é o emocional. É controlar suas vontades, controlar os seus desejos, controlar os seus vícios emocionais. Então tem que cuidar das emoções. E eu vejo hoje um país doente, um mundo doente. Não é por falta, talvez, de Jesus. Tem muito cristão convertido que está doente também dentro da igreja. Mas eles não estão cuidando da sua alma. Eles acham que frequentar a igreja domingo, só isso resolve. É claro que aceitar Jesus é um remédio, é claro que Jesus pode mudar tudo, mas ela tem que fazer a parte dela. Se a gente não cuidar do nosso templo, não cuidar do nosso corpo, de nada adianta. Então tem que cuidar da parte física, tem que cuidar da alma, tem que cuidar das suas emoções e tem que cuidar pro espírito. Então a pessoa que está perdida, ela tem que começar cuidando dessas três coisas. Só que quem está perdido dificilmente vai conseguir fazer isso sozinho. E aí entra o papel da igreja. O papel da igreja, eu entendi isso inclusive no DIP, na aula do Paulo Borges, que o papel da igreja não é a salvação. Nós não viemos aqui para salvar as pessoas. A única pessoa que tem o ministério da salvação foi Jesus Cristo. Ele tem que salvar as pessoas. O ministério é dele. E qual é o nosso ministério enquanto igreja? Enquanto pessoa, é a comunhão. Então nós temos que viver em comunhão, nós temos que pegar essa pessoa doente e trazer para o nosso lado, para orientar, para estar junto, para viver. O ambiente, ele vai sim determinar quais serão as condições daquela pessoa no futuro. Se a gente trabalhar como comunhão, aceitando qualquer pessoa, amando as pessoas, isso nós vamos mudar o mundo dessa forma. E eu vejo o erro, tem cristão que depois que se converte se torna preconceituoso. Aí o cristão não quer falar com quem é de outra religião, o cristão não quer falar com quem é ateu. Ele começa a fazer acepção de pessoas, quando na verdade a igreja não é para isso, a igreja é para comunhão. Jesus falou com todos os tipos de gente. Inclusive ele foi crucificado, né, por isso. Ele falava com todo mundo. Na época os fariseus não entendiam isso. E nós estamos cometendo o mesmo erro. Cristãos cometendo o mesmo erro. Se eu entendo que o meu ministério é a comunhão, eu tô aqui para amar qualquer tipo de pessoa, convertido ou não. E essa pessoa que tá perdida, eu tenho sim que mostrar Jesus para ela. Eu tenho que trazer ela para dentro da igreja. Mas não é dentro da igreja enquanto estrutura. Essa pessoa ela tem que ver o meu comportamento, ela tem que ver Cristo em mim. O perdido tem que olhar para mim e falar, cara, ele é diferente, ele tem caráter, ele é íntegro, ele vive o que ele fala. Senão não adianta nada, só postar que tá na igreja
igreja domingo não adianta absolutamente nada. E quantos cristãos de verdade que atuam, que fazem aquilo que está escrito, que seguem os princípios bíblicos? Eu vejo muitos simpatizantes. Pessoas que fazem devocional, vão à igreja, oram, mas na hora do comportamento se comporta completamente diferente daquilo que ouve, que prega e que fala. Então, no momento em que um perdido vê Cristo em mim, vê o meu comportamento, a minha integridade, ele vai olhar para mim e falar, caramba, esse cara é diferente, eu quero estar com ele. Eu trago ele para perto, eu trago ele para comunhão. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, sim, para ajudar um perdido, tem que sim, a gente vai ter que mostrar quem é Jesus para ele, mas não é mostrar quem é Jesus através de uma palavra nossa ou de uma leitura bíblica. Eu tenho que mostrar quem é Jesus para ele no meu comportamento. Essa é a melhor forma, cara. Muito boa colocação. Realmente tem muitos cristãos que vão na igreja no domingo, são pessoas boníssimas, tá? Que leem a Bíblia, inclusive, mas que quando sai da igreja, ela dá uma travada e não mantém, né? Aquela constância de evangelizar onde tiver, de ser uma pessoa referência. É um desafio, tá? Diário. Com certeza. Para todos nós, né? Então, assim, é muito fácil falar, eu sou crente. E a nossa igreja está crescendo. Na nossa igreja, então, todo final de semana são muitos convertidos. Agora, manter, por isso que a nossa igreja tem cursos, muitos cursos de casais, de empresários, de mulheres. Agora começou ontem o curso das mulheres. Então, tem o Revaiar, que é o nosso Instituto Bíblico Modular. Tem o DIP, para você se conhecer melhor, saber até onde você pode ir. Não é isso? Então, só para entender um pouco mais da sua conversão. Na sua família, antes de você, não tem crente? Não, né? Minha mãe se diz católica, ela até frequenta de uma frequência muito baixa e ela não tem estudo, não lê a Bíblia, não tem os princípios, ela simplesmente assistia o culto domingo. O meu pai, ele era espírita, então ele ficou anos estudando essa parte, né, do kardecismo, estudou a parte do esoterismo, com runas, chakras e passes e outras coisas, mas Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que esse ano minha mãe, minha tia e o meu pai se converteram na nossa igreja, onde eu levei eles, e agora já coloquei meu pai no Máximos, ele tá lá entendendo o que é isso. Minha mãe e minha madrinha, que são irmãs, né, minha tia, elas também frequentam, eu vou com elas, faço questão de levá-las, então elas estão vivendo esse primeiro amor também, estão se descobrindo, estão gostando de estar lá, então é muito bacana. Eu me converti primeiro e agora eu tô sendo um canal também de salvação para toda a minha família. É disso que eu tô falando. Esse tipo de milagre tem que ser falado. Tem que ser falado. Você plantou na sua família, no seu primeiro ministério é a sua família, né? E hoje você declarando que a sua família está caminhando junto, isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Você que está assistindo, o curso máximo na nossa igreja, nós temos 12 igrejas aqui no Rio de Janeiro, o curso máximo é para preparar o homem. Preparar o homem para ele ser um pai melhor, um esposo melhor, um empresário melhor, um funcionário melhor. Não importa. O curso máximo não é para você que é evangélico, católico, não importa. É para homens. A realidade do reino do céu, o que está pautado na Bíblia para os dias de hoje. Porque assim, eu conheço homens que não lavam a louça em casa. E tá tudo bem, é a regra dele. Mas eu não vejo problema nenhum se minha esposa trabalha, se meus filhos estudam e trabalham. Tem uma louça ali para lavar, eu cheguei cansado, olhei para um lado, olhei para o outro, tá todo mundo atarefado. Uma roupa, arrumar um guarda-roupa, fazer uma comida. Não tem problema nenhum de lavar uma louça, porque por muitos anos, né, o preconceito daquilo que homem não faz nada em casa. E a gente, com um pequeno detalhe, que testemunho lindo esse teu, da tua família. Esse para mim, olha, vou te falar, vai servir para muita gente, porque tem muito crente que não quer levar a palavra para casa com esse sofisma de que o santo de casa não faz milagre. Faz sim. Eu converti a minha mãe com 85 anos. Uau. 85 anos, com pensamentos totalmente aleatórios. E a minha mãe foi na igreja e foi um dos momentos mais lindos da minha vida quando a minha mãe pediu para ser batizada. Que legal, cara. Eu tenho a foto dela, ela veio a falecer, né, o ano passado. Mas enfim, eu tenho a foto dela fazendo a aula do batismo no meu computador. E a minha mãe não tinha jeito com informática, não tinha instrução, mas eu abri o computador, botei lá o pastor Arthur dando a aula de batismo, na hora levantando a mão e gostando. E aí, depois que terminou a aula, pediu para ler as referências bíblicas para ela. Então, existe sim o comportamento espiritual de quando você toma um posicionamento e vai adiante, levando a palavra. Teu testemunho é maravilhoso e eu tenho certeza, Emerson, que esse testemunho vai chegar em outras nações. Amém, amém. É pra chegar, cara. Na Febracida a gente ensina muita coisa que tá muito alinhado com o que tá na Bíblia, né? Tem muita gente que tem preconceito com coach, né? Eu acho que a mídia, ela mesmo
mesmo criou isso. Você tem qualquer pessoa hoje que vai pra internet, quer ensinar alguma coisa, quer falar alguma coisa, é chamado de coach, sendo que ele nunca foi um coach. E quando eu falo coach, um coach que tem metodologia, que foi formado por uma metodologia. A mídia, por não saber, tudo o que acontece de problema, ela fala coach e coloca alguma coisa ruim depois. Isso gera um preconceito nas pessoas. Dentro da igreja, inclusive, tem muita gente que tem o preconceito por não saber o que é, mas a metodologia funciona. E uma coisa que a gente sempre fala nos nossos treinamentos, cara, é sobre visão. A gente sempre fala sobre isso. O que é visão? Visão é você ir para o futuro, você ver, sentir, ouvir tudo aquilo que está acontecendo e você volta para o presente e conta para a pessoa aquilo que você viu. Isso é visão. E trazendo o exemplo, o Walt Disney, ele não viu a Disneylândia pronta. E numa entrevista com a filha dele, foi perguntado assim, o que o seu pai diria se o seu pai fosse vivo e pudesse ver a Disneylândia? Sabe qual foi a resposta dela? Ela riu e ela falou assim, você não entendeu nada. O meu pai, ele já tinha visto a Disneylândia muito antes de acontecer. O meu pai me contava como era a Disneylândia. E o meu pai falava que ia ter o Mickey e a Minnie tirando foto com as pessoas no castelo. Eu só coloquei em prática a visão do meu pai. Isso é visão, cara. É você fechar os seus olhos e ver a sua vida extraordinária, ver os seus filhos, ver sua esposa, ver o seu marido, ver o seu emprego, ver a sua empresa. É você ver, sabe, com detalhes, com especificidade, você sente, você vive aquilo. Eu volto pro presente e eu te conto. E eu falo, Daniel, a minha visão é essa. Por quê? Porque eu vi. É muito mais do que um sonho. Um sonho é subjetivo. Sonho em ser o melhor do mundo em alguma coisa. Isso é muito legal sonhar. Agora, pega esse sonho e vamos desdobrar para uma visão. Deixa eu ver. Deixa eu fechar os meus olhos e sentir o carro dos meus sonhos. Deixa eu fechar os meus olhos e sentir a casa, o sofá que eu quero, quantos quartos eu quero. Cara, e eu tenho um sonho, cara. E meu sonho é grande. E eu tenho certeza, eu tenho esse sonho que eu vou ser canal de transformação da mudança para o nosso país. Deus me deu a Febracis, Rio de Janeiro, através de muita oração, confirmação. Recentemente, o Paulo Vieira foi na nossa empresa, outubro do ano passado, outubro de 2025. Ele viu a nossa gestão, ele viu a qualidade da gestão, como fazemos a gestão. Ele olhou nos nossos olhos e disse assim, vocês querem a Febracis Brasília? Eu quero a gestão de vocês em Brasília. É lá que a gente vai mudar o país, é em Brasília. E ele colocou a gente em Brasília. Eu fui para Brasília mês passado e eu já tive reuniões, cara, com muita gente, com a subsecretária de Segurança Pública. Para quê? Para fazer um método CIS para mais de 400 pessoas do funcionalismo público. Na parte da segurança pública. Fechar o auditório do bombeiro, colocar 400 pessoas e colocar lá bombeiros, policiais militares, policial civil, policial rodoviário, colocar todos eles da segurança pública para ter um método CIS, cara, para mudar a vida deles. E sabe o que eu soube nessa reunião? Para cada um civil que tenta tirar sua própria vida, existem 8 da segurança pública que tentam tirar sua própria vida. Eu não tinha ideia desse número, quão alarmante era. E ali eu falei, não, cara, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ajudar quem cuida da gente. Quem tá cuidando deles? Ninguém. Numa palestra, tinha um rapaz da Polícia Federal me ouvindo, ele falou, ano passado eu ia tirar minha vida, o método CIS me salvou. Tinha outro rapaz da ABIN, eu tô falando da Agência Brasileira de Inteligência Nacional, ele falou que todo mundo da ABIN ali tá sofrendo perseguição, tá todo mundo emocionalmente frágil, cara. Ele acabou de perder o casamento dele, tá sendo perseguido no trabalho e agora ele pensou em tirar a própria vida. Mais um da segurança pública, eu tô falando de pessoas da inteligência e eu te pergunto, quem tá cuidando deles? Em termos de posicionamento, eu disse, nós vamos cuidar dele. Se ninguém do Brasil, se nenhum órgão está olhando, nós vamos olhar. Então eu tenho certeza, cara, absoluta. Na minha visão, se eu fechar os meus olhos, eu vejo o Brasil sendo transformado por Brasília. E nós vamos ajudar nisso, de alguma forma, cara. Isso é muito importante. E o Paulo estando nesse projeto aí com você, nossa, incrível. Porque o método CIS não é só para você ser um homem melhor, uma mulher melhor, é para você entender sobre honestidade, prosperidade. Então é um conjunto de ferramentas para melhorar a vida dessas pessoas. Essas pessoas realmente são pressionadas. Vivem uma tensão o tempo todo, né? Diariamente. Situações incríveis que a gente nem sabe, né? Mas arrisca a própria vida para nos salvar, cara. Se tu for olhar a polícia Militar do Rio de Janeiro, não é fácil não você ser um policial. Quem tá cuidando dele? E no método CIS a gente passou a cuidar deles. Inclusive, nós tivemos a mega operação no Rio de Janeiro, onde tivemos policiais abatidos. Quem está cuidando da família dele? E nós, né, com o contato que a gente tem, nós viramos para o comandante do BOP, viramos para o comandante, o secretário da Polícia Militar. Nós falamos, nós vamos cuidar dos policiais, nós vamos cuidar da família. E nós demos um método CIS de graça para a esposa do falecido. E pela primeira vez, alguém decidiu cuidar da família do falecido, que agora é uma família que não tem pai nem marido. E como é que está emocionalmente essa família? E
nós trouxemos para o Método CIS. Como é que tá os policiais militares? Nós vamos trazer para o Método CIS, nós vamos cuidar dessas pessoas. Isso é um posicionamento nosso, é uma decisão, não vão voltar atrás. A gente vai cuidar dessas pessoas. Quando é que vai ser o próximo Método CIS no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro nós vamos ter em agosto. Se eu não me engano, vou ter que olhar a agenda direitinho, mas vai ser na primeira semana de agosto ali, do dia 7, talvez 7, 8. 3 dias de transformação e mudança, cara. Uma coisa que tem acontecido muito também, teve um aluno que perguntou para mim assim, Emerson, eu sei o que eu tenho que fazer, eu quero fazer, eu tenho um desejo, mas eu tenho medo. A pergunta foi, como é que eu venço o medo? E eu respondi para ele, aonde está seu coração? Eu fiz uma outra pergunta. Ele não entendeu. Mas eu tô com medo. Eu falei, então, aonde está o seu coração? Qual é o projeto que está o seu coração? Porque a palavra para vencer o medo não é vencer, mas para você ir com medo mesmo requer coragem. Não é ser destemido. Destemido é quem não teme. Não é isso. Isso é até disfuncional. O destemido, ele vai até morrer. Quem não tem medo da correnteza, se pular no mar, leva embora. Agora, a pessoa que está com medo, eu pergunto, onde está seu coração? Porque a coragem para vencer o medo, a palavra coragem vem de core, e core vem de coração. Então, aonde está o seu coração, é ali que a coragem vem. E é ali que você vai vencer o medo. Então, tem muita gente perdida, que não tem coragem de iniciar um projeto, de viver a sua visão, tá travada. E eu nunca vi, isso eu também ouvi essa palavra, eu achei interessante demais. Eu nunca vi ninguém falhar por desafio, todos têm, e nunca vi ninguém falhar por falta de provisão, por falta de problema financeiro. Existe um período ali que você vai ter uma falta de provisão, um financeiro, mas você vai passar por esse período. Nunca vi ninguém falhar por isso, mas eu vejo todos os dias pessoas falharem pelo medo que paralisa elas. E tá cheio de projeto engavetado, tá cheio de sonho engavetado, sonhos abandonados, sonhos esquecidos, porque essa pessoa não teve coragem de ir lá e correr atrás da vida que ela gostaria de viver, porque o coração dela, infelizmente, não estava naquele projeto. Então, quando as pessoas entenderem isso, nós vamos ter pessoas vivendo o extraordinário. Qual é a sua rotina espiritual atualmente? O que você está fazendo e que a gente possa mostrar para as pessoas que coisas simples muda a nossa mentalidade. Independente da Febracis, estou falando agora espiritualmente mesmo. Qual a sua rotina de leitura da palavra, de estudo bíblico, de culto? E de cursos também, né? Bom, quase todos os dias, eu falo quase porque tem dias que eu falho, não vou dizer que é todo dia, mas quase todos os dias eu faço a leitura bíblica. Eu sempre leio um capítulo só, não precisa ler muito, mas um capítulo por dia eu leio, faço o estudo daquele capítulo com uma bíblia de estudo e todo dia, se eu não conseguir ler, pelo menos eu faço uma oração. E de manhã eu mudei recentemente minha oração, Daniel. Antigamente eu orava muito o que eu queria e eu declarava aquilo que eu queria viver. Eu ainda declaro, eu ainda peço pro Pai aquilo que eu quero, mas todos os dias agora eu oro para Deus e eu sempre falo assim, Pai, hoje eu vou ser resposta de oração para quem? E todos os dias eu tenho feito essa oração. E todos os dias, quando eu tenho uma oportunidade de sentar com alguém e falar, eu pego, caramba, então hoje eu fui resposta de oração para essa pessoa. E é incrível, cara. Quanto mais a gente pede, Deus dá. Constância na palavra gera transformação. É isso que eu venho falando desde o ano passado. É isso que Deus tocou no meu coração. Aonde eu estou aqui contigo agora falando do reino. A gente falou de Febracis, falou de negócios, falou de família, mas a gente está sempre falando de Jesus, da Bíblia. E as pessoas precisam ouvir mais sobre isso. Precisam entender de consagrar também sua empresa para Deus. A gente assumiu a Febracis, né? Hoje a gente vive um momento muito legal da nossa vida, um crescimento. Hoje eu sou diretor junto com a minha sócia, né, Alessandra Oliveira. Nós somos diretores da Febracis Rio de Janeiro, da Febracis Brasília e da Febracis Orlando. Então Deus, ele de fato levou para a gente para novas nações. Lá em Orlando nós temos mais 2 sócios, que é o meu amigo Carlos e a Priscila, excelente pessoa, que Deus uniu ali as pessoas certas para estar em Orlando. Mas Brasília e Rio de Janeiro sou eu e a minha sócia Alessandra, onde tudo começou. Então nós estamos vivendo um momento muito bacana, mas nem sempre foi assim. No primeiro ano em que a gente assumiu a Febracis, eu quase quebrei, amigo. Todo o dinheiro de 10 anos de Marinha Mercante que eu juntei na minha vida, todo esse dinheiro foi colocado na empresa. Prejuízo injeta dinheiro, prejuízo injeta dinheiro, prejuízo injeta dinheiro. Então eu passei de investidor com dinheiro na conta, eu me tornei um devedor, devendo mais de R$1.300.000. E eu tinha um sonho, eu só não desisti por causa da nossa visão. A gente tinha uma visão que era trazer o Método CIS de volta para o Rio de Janeiro. O Paulo tinha dito que não voltaria mais para o Rio de Janeiro, ele teve os seus motivos pessoais, mas na nossa visão a gente vai trazer o Paulo de volta porque o Rio de Janeiro precisava do Método CIS. Tem muita gente doente, a gente precisava do Método CIS de volta no Rio. E nós tínhamos uma visão que era trazer o Paulo de volta para o Rio. Nós conseguimos trazer o Paulo, ele confiou na gente, de muita insistência, ele falou, vou voltar, de
debaixo de oração, ele falou, vou voltar, nós oramos, Deus mandou, confirmou, estamos de volta no Rio de Janeiro, 5 anos depois, ele voltou sobre a nossa gestão, nós trouxemos o Paulo de volta, conseguimos isso, e em outubro de 24, que foi o retorno do Método CIS ao Rio de Janeiro, nós estávamos vivendo um momento desafiador, onde não tinha caixa, não tinha dinheiro, os números não cresciam, faltando ali talvez 3 semanas para o Método CIS. A gente tinha uma meta de 5.000 pessoas e só tínhamos vendido talvez ali 2.000 ingressos. Nós não íamos conseguir botar 5.000. A antiga CEO da Febracis, ela fez uma reunião com a gente, ela virou para mim, minha sócia, e falou assim, se vocês não colocarem 5.000 pessoas, vocês entreguem a unidade. Fechem a Febracis, entrega a Febracis, chama alguém que saiba gerir. Cara, nós tomamos uma pancada muito forte naquela reunião. A única coisa que eu falei foi olhar para ela e disse assim, nós vamos botar essas pessoas. Eu não sabia como, eu não fazia ideia e na semana do Método CIS, nós já devíamos ter aí 3.500 pessoas. Para bater 5.000 era humanamente impossível. Nós não bateríamos 5.000 em uma semana. A gente não vendemos isso em meses. Como é que em uma semana eu ia vender 1.500 ingressos? Eu nem tinha time para atender tudo isso. E ali eu, no chuveiro, no meu secreto, no meu particular, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, não é possível que o Senhor me tirou do meu emprego, ganhando bem, me colocou numa empresa, como líder daquela empresa, para poder quebrar. Não é possível. Mas se essa for a tua vontade, que assim seja. E se eu quebrar, se eu perder a Febracis, que o Senhor me coloque de volta como um CLT em outro local e que eu prospere nesse outro local, porque eu tinha um comportamento muito diferente, muito melhorado, por assim dizer. E ali eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo, eu não vou conseguir. E eu não tinha mais dinheiro na conta, a empresa não tinha mais dinheiro também. Nós chamamos os nossos gestores, reunimos todos eles e falamos assim, acabou o dinheiro. Eu não tenho mais dinheiro do meu CPF para colocar, zerou, e a empresa não tem caixa para pagar vocês. Trabalhem de graça essas semanas e depois do Método CIS, vai entrar caixa, a gente paga vocês. Todos os gestores compraram a ideia, não tinha o que fazer, não tinha dinheiro. E eles disseram, não, Emerson, a gente vai trabalhar e vamos fazer acontecer. A minha sócia, Alessandra, ela tem um salão, ela tirou o dinheiro da empresa dela, do salão, descapitalizou o salão, colocou tudo na nossa empresa para pagar o funcionário, o operador. O gestor não recebeu, mas o operacional recebeu. E ela tirou dinheiro de outro local. E na minha oração eu falei, Senhor, não sei mais o que fazer, tá entregue a ti. E eu não tinha mais dinheiro no CPF. Quando eu recebi um pouquinho do Prolabore, que eu precisava viver, precisava tirar alguma coisa, foi a primeira vez que eu dizimei na minha vida também. Eu falo que o meu bolso, ele se converteu 2 anos depois, né? Era um princípio que talvez na minha falta de entendimento eu não cumpria. Naquele mês que eu não tinha dinheiro, não tinha mais nada, foi o primeiro mês que eu dizimei, eu falei, ó, tá aqui os 10%, tá aqui a empresa, não sei mais o que fazer, vou quebrar, vou perder a empresa, tá aqui minha vida, deixa só eu participar do Método CIS, deixa eu participar disso, deixa eu ser um canal disso, deixa eu sair na foto pra dizer que, cara, eu trouxe o Paulo de volta. E aí outro diretor da sequência, mas eu participei, eu deixei um legado, entende? Eu fiz essa oração. E na última semana, Deus é tão maravilhoso, os números começaram a subir, as vendas começaram a sair, faltando 3 dias pro evento no credenciamento, a gente começou a vender e fazemos um upgrade, e o setor Black, que é o setor intermediário, começou a esgotar, não tinha mais cadeira, não tinha mesa, a CEO falou, para de vender, eu falei, não vai parar não, vai parar por quê? Ela não tem cadeira, não tem mesa, nosso fornecedor não tem, eu falei, eu arrumo o fornecedor, eu liguei para outro fornecedor, arrumamos mais 70 mesas, com mais 140 cadeiras, vendemos mais 140 ingressos, e a meta que era 5.000, nós batemos 5.400 vendas, e nós tivemos que parar de vender, porque não tinha mais espaço no Método CIS, nós lotamos o Método CIS, e se você me perguntar o que eu fiz, eu vou dizer nada. Foi ele que fez. Foi a sua entrega. Foi a sua confiança. A entrega, quando a gente entrega realmente, de fato, de coração, é isso que acontece. E Deus é tão maravilhoso, cara, que aquele mês nós batemos o recorde histórico de venda de 25 anos. E até hoje, o mês que uma unidade mais vendeu, fomos nós, em outubro de 24. Até hoje, esse recorde não foi batido. Então, a gente tem claramente certeza de que é a mão de Deus que está sobre a empresa foi consagrada a Ele, a gente faz por Ele, e todas as vezes que eu acho que é na meu braço, que eu acho que eu tô crescendo, que eu tô sendo um bom diretor, que eu sou um bom treinador, que quando eu acho que sou eu que tô mudando as pessoas, Deus vai e coloca um resultado ruim na minha vida e Ele fala, não é você. E aí quando eu volto pro início, quando eu volto pro básico, e eu volto na minha humildade, eu falo que é Ele, o resultado volta a crescer. É sobrenatural. Sem dúvida. Espiritual, sobrenatural. Fala um pouco mais sobre dízimo, já que você falou aí que fez essa entrega 2 anos depois de convertido, porque muitas pessoas têm dúvida, né? Tem um preconceito ainda, tem um bloqueio. Quando fala de dízimo, da entrega, né? Algumas pessoas, como eu também, achavam que o dízimo era entregue para o pastor.
E como tem muita notícia de pastor que faz besteira, porque tem também, né? A gente, como toda profissão, tem aqueles que fazem besteira. Eu não queria entregar o dízimo porque, na minha visão, o dízimo ia para o homem. Até eu entender que o dízimo não vai para o homem, o dízimo vai para uma instituição, que é para a igreja. E essa instituição também não fica com o dinheiro em termos de fins lucrativos para o pastor. O pastor tem o salário dele porque ele vive disso, ele precisa viver. Só que quando eu entrego o dízimo, a primeira chave que eu tive que virar, eu não estou dando dinheiro, eu estou devolvendo dinheiro. E eu tenho que entender que quando eu falecer, eu não vou levar nada desse mundo. Pro meu caixão não vai carro, não vai casa, não vai investimento, não vai absolutamente nada. A única coisa que vai ficar minha aqui é a minha memória, a minha história e o que eu fiz aqui na Terra. O seu legado. É o legado que fica. Então, quando eu entendi isso, cara, aqui eu sou um mordomo, não é meu. Eu sou apenas um mordomo, tudo é de Deus. E tudo aquilo que Deus me dá, ele não dá para mim, ele dá para eu tomar conta, como um mordomo. E para eu me tornar um mordomo fiel, o dízimo é a devolução daquilo que ele me deu primeiro. É um agradecimento. O dízimo é uma fidelidade, que eu vou dizer, olha, eu sou fiel a ti, te devolvo essa parte, porque essa parte é a que vai ser usada para ajudar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. E o dízimo, ele regula meu coração. Porque todas as vezes que o dinheiro cai, eu pego 10% e eu coloco na igreja, na conta da igreja, o que eu estou dizendo para mim é o seguinte, ó, eu vou regular o seu coração para a vaidade e a soberba não entrar. E para que eu entenda que o objetivo não é acumular dinheiro. O dinheiro é um recurso que eu vou usar para ajudar a construir um mundo melhor. Porque com dinheiro constrói escola, com dinheiro constrói hospital, com dinheiro compra remédio, com dinheiro cria projetos, com dinheiro ajuda pessoas carentes. Então o dinheiro cai na conta e eu devolvo aquilo que Deus me deu primeiro, eu estou dizendo para mim mesmo, ó, estou regulando teu coração para o dinheiro não entrar aqui dentro dele. E eu mostro que o dinheiro não é a coisa mais importante na minha vida. Quando o dinheiro entra e eu retenho, quero guardar para mim, o que eu estou dizendo? O dinheiro é meu, não foi ele que me deu. Então o dízimo tem um significado muito maior do que as pessoas pensam que tem. Ele regula o nosso coração, ele é apenas uma devolução daquilo que não é nosso. Nós somos apenas um mordomo e eu só estou dando para Deus aquilo que já é dele. E a nossa igreja ela é muito grande. Imagina a conta no final do mês de toda aquela estrutura. E foi com esse dinheiro, com o dinheiro de alguns fiéis, que a gente foi alcançado, né? Eu cheguei lá amargurado, sofrido, com pensamentos muito ruins, e hoje eu tenho um orgulho da minha transformação, assim como a tua história também. Um dia você chegou lá, e para isso existe uma estrutura, existe um templo, existe iluminação, som, vídeo, equipe. Projetos sociais. Exatamente. Então, por isso que o dízimo é muito importante. Dízimo e ofertas. Às vezes você faz uma oferta também. Né? Eu vou para outra igreja, eu sempre oferto, né? Eu entendo que o dízimo é fidelidade e oferta é semente. Então, eu estou semeando em outros solos para que esses outros solos possam crescer, dar frutos e chegar em outras pessoas que eu talvez não chegaria e nem conseguiria ajudar. Então, realmente é um princípio e eu falo que no mês que eu dizimei, foi o mês que eu mais ganhei dinheiro. Então é um princípio bíblico que funciona, amigo. Emerson, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. Estou muito feliz com tudo isso que aconteceu aqui. Realmente é espiritual. A gente não combinou. Não é verdade? Verdade, com certeza. Eu queria que você deixasse aí o Instagram da Febracis, como é que as pessoas podem achar para fazer os cursos, o seu Instagram também, para que as pessoas te conheçam também através das redes sociais. Eu te sigo lá, eu fico feliz quando eu vejo você dirigindo, ouvindo louvor, indo na praia, fazer um Cooper, ir na academia. Isso incentiva realmente as pessoas. Você mesmo me falou um dia que um irmão te ligou para dizer, ó, vou malhar porque eu vi você lá na academia, isso me incentivou. E é verdade, as pessoas estão precisando de referências. E você é uma dessas referências. Amém, amém. Acho que Deus me colocou nessa posição. Eu entendo que eu não sou o diretor, acho que eu estou o diretor. Eu me sinto realmente um mordomo, não só de Deus, mas um mordomo da empresa também. Eu tomando conta de uma marca que não é minha, do Paulo Vieira. E eu tento cuidar com o maior zelo que eu posso. E para deixar o Instagram na Febracis, para você que ainda não nos conhece, ou conhece, mas não nos segue no Instagram, é @Febracis Rio de Janeiro. Nós também temos a Febracis Brasília e a Febracis Flórida. Então são 3 Instagrams que você pode seguir para ver os nossos conteúdos. Tem o meu Instagram, que é @EmersonDoblas, é um nome espanhol, D-O-B de bola, L-A-S. Não é Douglas, não tem U, não tem G, é Emerson Doblas, um sobrenome espanhol. Então me segue lá no Instagram, veja meus conteúdos e eu espero também que você possa ser edificado, tanto pelo meu Instagram quanto pelo Instagram da nossa empresa. Ó, quero orar por você. Obrigado por esse episódio, Senhor, por esse momento de comunhão, assim como o Emerson falou.
a importância da comunhão. Protege a vida dele. Continua abençoando, Pai, os negócios dele, a família dele. Que ele possa ser esse canal de bênção aonde ele pisar, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em Brasília, seja em Orlando. Que ele possa levar a tua palavra adiante, Pai. Num podcast, no Instagram, pessoalmente. Aonde ele estiver, Pai. Que ele seja essa pessoa humilde de coração, honesto. E que ele possa, assim, ser referência nessa nação. E que esses projetos que ele agora declarou com a visão de mudar a vida de policiais, de bombeiros, de pessoas que estão realmente necessitadas de uma palavra, Pai, de um conhecimento. E que isso tudo se revele daqui a pouco tempo, Pai. E que ele possa continuar dando conta de tudo isso. Porque eu sei que é desafiador, mas com o Senhor no centro, tudo pode acontecer. Assim eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado você, amigo. A casa é sua. Se você precisar, quiser trazer um convidado, vem aqui, me procura e vamos fazer o mundo melhor. Amém. Tamo junto. Bora.